Aqui a gente sente na pele todo o clima oriental. Olha, o bairro da Liberdade é um dos bairros turísticos da cidade de São Paulo e é caracterizado por ter a maior colônia japonesa do mundo. O bairro também tem decoração no estilo oriental e aqui a gente encontra várias lojas típicas, lojas com utensílios japoneses, alimentos, roupas e olha, atrai muitos turistas e também os nipo-descendentes. E a gente está chegando na casa da Dona Shizue, uma das nipo-descendentes mais antigas aqui do bairro da Liberdade e que tem muita história para contar. Vamos lá que você vai gostar. Estou conversando com a Dona Shizu, que é descendente de uma das primeiras imigrantes que chegou aqui no bairro da Liberdade, veio do Japão. Como chamava sua mãe? Iaeko. E a família, ela me mostrou aqui, parte da família disse que é só a metade, né? Que tem mais. A Dona Iaeko tem quantos anos hoje? Hoje tem 101 anos. 101 anos. Ela veio para o Brasil solteira ainda? E depois de cumprir as obrigações de trabalhar na roça, na fazenda, né? Veio para São Paulo, trabalhando numa casa de empresário japonês. O empresário foi embora para o Japão, então alguma pessoa lembrou de fazer uma apresentação. E fizeram a apresentação e deu certo. A apresentação era fazer a apresentação para o namoro... Não, não tinha namoro, era para casar. Para casar mesmo. Dona Shizu, sua mãe chegou na Liberdade como? A senhora conhece a história? Meu pai casou, eu nasci andando por aqui. Já haviam famílias, pensão de japoneses. Apresentaram uma pensão que queriam vender. Por quê? Porque ele precisava ir embora com os filhos para dar educação japonesa no Japão. Então os meus avós compraram uma pensão, chamava Hotel Asahi. Então aí que eu nasci, me criei, né, até começar a Segunda Guerra. A senhora lembra dessa época, de como era esse bairro? Era muito sossegado. Brincava na rua, de pega-pega, né? Até na Galvão também brincava assim. E a gente foi vivendo assim, então, de cultura, a gente foi assim, não tivemos aquela mudança brusca, né? Do seu ponto de vista, o que é mais importante na cultura japonesa? Mais obediência, né? Por que a senhora acha que os japoneses escolheram o bairro da Liberdade para fazer suas moradas, para passar a cultura japonesa de pai para filho? Eu suponho que na Tabatinguera já existia a embaixada do Japão. E sobrou uma casinha que parece castelo. Disseram que lá era a embaixada, ou consulado, não sei dizer. Então, tinha facilidade. Pela né? proximidade, eles chegavam aqui, tinham que dar uma passadinha ou na embaixada ou no consulado, e por aqui eles já ficavam. E já tinha muitas pessoas morando em porões, né? De casas, né? E assim foi ampliando o bairro da Liberdade. Mas é fácil a gente encontrar nas lojas o maneki-neko, que é o gato que, segundo a tradição japonesa, chama fortuna e saúde. Em todas as lojas tem maneki-neko, tanto para atrair o que eles dizem que é fortuna e saúde para as lojas, mas também para vender. Segundo a lenda japonesa, havia uma proprietária de loja que estava quase indo à falência, até que um dia um gato resolveu aparecer na sua porta. E ali ele ficou. E o movimento de coçar a cabeça parecia que era o movimento de chamar os clientes para dentro da loja. E isso realmente atraiu muitos clientes para a loja, ela começou a vender mais e acabou ficando rica. Por isso, maneki-neko é considerado o símbolo da fortuna. Olha os bonecos, samurais japoneses.
Eu tô tendo uma aula aqui com o Rodrigo, que entende tudo da cultura oriental. As espadas, você me falou que elas não eram usadas por qualquer pessoa, né? Só o samurai que jurava lealdade ao lorde que podia usar a espada. Isso, em tempos de guerra feudal era proibido os samurais sacar espada na cidade, mas em tempos de guerra eles eram os únicos que podiam carregar isso aí. E essas espadas vêm lá do Japão e as pessoas vêm aqui procurar agora como uma decoração, é isso? Isso, por causa que as espadas que nós vendemos aqui estão sem corte. Portanto, são tecnicamente consideradas enfeites, porque se vendêssemos com corte, aí seria vender armas e tal. Verdade. Decorativo apenas. Pois é. Um fato interessante aqui da Liberdade é que não só os japoneses trabalham, não. Tem brasileiros também, mas que entendem tudo da cultura japonesa já, né, Anderson? Por aí. Anderson, esse daqui é o... Esse é o mochi. Mochi. É uma espécie de um bolinho, é isso? Isso, ele é um doce de arroz com recheio de feijão. Tanto feijão branco como feijão preto. Você gosta de mochi? Você aprendeu a comer? Não sou muito fã. Não? Sinceramente, não sou muito fã. Qual é? Eu vou mais na parte do doce aqui mesmo. Esse doce... Dorayaki, é um docinho de creme com... Esse aqui bananinha. qual é? Esse é o dorayaki, é uma bananinha recheada. Mas é uma banana? Banana Isso, não? banana não, só o recheio de creme. Ah, tá. É uma massinha com recheio de creme. Isso. Parece um sonho daqueles brasileiros. Isso mesmo. Tá. Qual é dessas guloseimas a que mais faz sucesso para os japoneses? Para os japoneses são os mochis mesmo. São os mochis. São os mochis. Doce de feijão mesmo. Qual é a mais estranha que tem aqui? Aquela que você fala assim, como é que pode existir isso? Olha, na verdade são os próprios doces de feijão mesmo. Esse aqui, tá vendo? Ele é só feijão. Esse aqui é um doce de feijão. É só feijão. E aqui a gente encontra de tudo, inclusive a roupa para festividade completa. Leque, peruca, o vestido, mini kimono é demais. Sem contar que você também vai encontrar todos os objetos que fazem parte da cultura e do universo oriental. Eu tenho certeza que você vai adorar esse passeio. Eu adorei. E olha, pude escolher à vontade, experimentar leques, vestidos e tudo mais. Alguns pontos merecem uma paradinha e até uma boa foto, como é o caso do Torii, Portal da Liberdade, que fica um pouquinho antes do viaduto Cidade de Osaka. Aliás, do viaduto a gente também consegue observar e admirar um pouco da cidade de São Paulo. Um dos lugares que você precisa conhecer quando estiver passeando pela Liberdade é esse aqui. É o Museu da Imigração Japonesa no Brasil. Esse museu é muito interessante e nos ajuda a entender como é que aconteceu a imigração japonesa, como os japoneses foram para outros países. E olha, é inclusive interessante a gente lembrar que essa imigração aconteceu com apoio do próprio Japão, que na verdade estava começando o processo de restauração Meiji. Com o final do feudalismo, houve-se a necessidade de ampliação dos negócios, de buscar novas formas de viver, novas atividades. Aqui no museu a gente começa a relembrar um pouquinho da história da imigração japonesa através do busto do Ryo Mitsuno, que é considerado o pai da imigração japonesa. Ele veio a bordo do primeiro navio que saiu do Japão para o Brasil e ele era tradutor. Ele ajudava os japoneses falando português. Ele sabia falar português. E olha, eu falei do navio, tá aqui o Kasatomaru, que foi, na verdade, por onde chegaram os primeiros imigrantes. Eles falam, inclusive, que nesse navio chegaram os pais da imigração. Não só o Ryo, mas outros também. E é muito bacana a gente olhar todos os detalhes desse navio e imaginar que aí vieram tantos japoneses.
しみの数をいつくすより同じ唇でそっと歌おう。 Eu estou conversando com o senhor Inácio, que é presidente da Comissão Administrativa do Museu da Imigração Japonesa aqui no Brasil. Estou achando incrível esse passeio, até para conhecer um pouco mais a cultura japonesa e a força do povo japonês, né? Que veio para o Brasil e que ensinou muito para a gente e fez uma história muito bonita. Qual é, de fato, a intenção desse museu? Eu sei o que eu senti, e é essa admiração pelo japonês, mas qual é a intenção? Bom, não há dúvida que nós, né, que hoje, herdamos toda essa cultura japonesa. Eu nasci no Brasil, portanto sou brasileiro, mas dos meus pais, dos meus antepassados, existe uma bagagem cultural muito grande. E a ideia nossa é de preservar. E não apenas preservar, mas também de transferir para as futuras gerações. E o museu seria o melhor local para concentrar esse acervo e dar oportunidade para quem queira conhecer, vir. Esses objetos foram doados pelos imigrantes, ou pelos familiares dos imigrantes, né? E foram os primeiros migrantes aqui no Brasil. Exatamente. Então, olha só, a caderneta do colono. Exatamente, onde eram registrados todos os produtos que o colono adquiria. O proprietário da fazenda é que fornecia esses, vamos dizer, esses artigos. E ele, né? tinha que comprar na Ele fazenda em que ele trabalhava. Em que trabalhava. Então não havia dinheiro que eles recebessem, mas o resultado do trabalho deles era também anotado. E como não havia então essa possibilidade de escolher o lugar onde venda com o menor preço, tinha que comprar lá. Então há realmente uma situação, não digo exploração, mas muitos deles se viram muito parecida com a situação em que os japoneses que viveram a era do feudalismo viviam lá. Então eles saíram de lá e continuaram meio que em feudos aqui, de alguma forma. Essa é a cabana do imigrante, olha que interessante. Esse é um modelo de casa? Evidentemente, é um modelo colocado no museu, não quer dizer exatamente isso, mas os objetos básicos estão colocados, né? E esses objetos básicos pertenciam a imigrantes? Pertenciam a imigrantes. Essa forma de construção, que era típica daquela ocasião, daquela época, né? Então eram essas faixas aqui de coqueiro, eles aplicavam barro e fechavam então a parede. Mas essas frestas acabavam se tornando um lugar onde barbeiro, já ouviu falar de barbeiro, né? Se infiltravam, e daí a doença das chagas, né? Que se propagou muito naquela ocasião. Entrar então para conhecer um pouco mais de perto essa cabana. Então, aqui está um fogão típico daquela ocasião, né? A água, por exemplo, não havia torneira, não havia nada, então eram depositados em tonéis. O armário da cozinha era bem simples, uma mesa, a iluminação. Algo que a cultura japonesa sempre preservou foi aquele altarzinho budista. É o budismo que preservava aquela devoção pelos antepassados. Outro detalhe, o casal imperador. Então, essa fotografia não faltava. Na casa de todos os japoneses existia essa fotografia. O imperador com a sua esposa. E também o dormitório. Então era um tablado, não havia cama, né? Se esticava essa esteira e dormiam. Então, essa era a forma de vida, né?
Essa é uma canoa original da época. Sem dúvida. É um tronco de árvore, né, que eles davam um formato externo, para dar aquela aerodinâmica, e escavavam internamente para poder abrigar as pessoas. Né? E aqui tem aqueles vários objetos, esses sim, esses são objetos trazidos do Japão. Eram utilizados em determinadas festividades, né? Uma espécie de um envelope. Ele parece um convite para a festa mesmo, convite, né? Convite também. Tem ali o leque. Sim. E aqui algumas ferramentas que eram utilizadas na fazenda, e realmente para ajudar o imigrante, né? Isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta de marceneiros. Isso aqui para esticar uma linha e traçar uma linha na madeira, por exemplo, era utilizado isso aqui. Esse personagem, o Asaburo Otaki, ele era jovem, lá no Japão, estudava inglês, e nessa ocasião, o navio Custódio de Melo, né, o comandante Custódio de Melo, estava fazendo uma viagem com o príncipe Leopoldo como passageiro. Chegaram ao Japão e lá ele requisitou alguém que falasse inglês para ser um intérprete. Então esse jovem foi indicado e ele embarcou, fez uma volta no navio e ele acabou sendo, veio para o Brasil também, e aqui ele acabou sendo não só intérprete, mas o autor do dicionário japonês-português. Japonês para o português. Primeiro dicionário japonês-português. Olha. Está aqui o exemplar. Maravilhoso, é o primeiro exemplar, está aqui no museu tá aqui. E foi desenvolvido pelo Asaburo Otaki. O sistema alimentar, né? O que nós temos no interior do Brasil? Feijão, arroz, farinha, alimentação básica do povo, mandioca. Com a cultura japonesa se introduziu hortaliças, folhagens. Né? Essas hortaliças, elas chegaram no Brasil por intermédio dos japoneses? Dos japoneses. Então eles trouxeram o costume e talvez a primeira muda. Exatamente. Ou a semente. E plantaram, quer dizer, e desenvolveram. Né? Então nós temos toda aqui uma sequência histórica. Do tomate, da batatinha, da berinjela, o pimentão, a cenoura. Aqui você disse que é um capítulo importante. É a parte, vamos dizer, médica. Né? Então, o Hospital Santa Cruz foi construído pela, vamos dizer, ajuda do governo japonês, inclusive do imperador, ajuda pessoal dele, e também da colônia brasileira. Quando o Brasil entrou na guerra, o governo, vamos dizer assim, expropriou, quer dizer, os japoneses não podiam nem falar japonês, não podiam ter nada. E nessa ocasião passou para uma administração de brasileiros. E bem mais tarde, anos mais tarde, voltou novamente, agora numa administração conjunta. Né? Então, hoje fala-se também, na época era conhecida como Hospital Japonês. Né? E esses aqui são os acessórios utilizados na época, os equipamentos médicos? Os antigos, né? Os equipamentos hospitalares? Sim, mas alguns, né? Evidentemente... Então, alguns equipamentos hospitalares... Alguns equipamentos hospitalares daquela época foi preservado. Acessórios até utilizados por alguns pacientes, né? Sim, com certeza. Bombinha. Sim, sem dúvida. A primeira leva de imigrantes que veio com esse navio, Kassato Maru, se prepararam, falaram, olha, nós vamos para o Brasil, nós temos que usar uma vestimenta adequada. Então, adquiriram no caminho essas vestimentas.
E o senhor sabe como era a vestimenta das mulheres japonesas naquela época? Era o kimono. Era kimono, elas utilizavam kimono no dia a dia. Sim. Mas não esse kimono que a gente vê aí. Todo né? bonito, todo bordado. Isso aí é de festa, né? Mas é o outro estilo de vestimento. Olha, eu quero muito agradecer a sua presença, por abrir as portas para a gente conhecer mais o museu. Eu gostei muito e... O prazer foi nosso. Realmente, a finalidade do museu é dar oportunidade ao público em geral conhecer como foi a história. E a preservação, né, o acervo que nós dispomos é realmente algo preciosíssimo. E eu vou te falar, vale a pena conhecer, é um lugar incrível. E esse aqui é o Jardim Oriental da Liberdade. É uma iniciativa da ACAL, Associação Cultural e Assistencial da Liberdade. Um jardim inspirado nos principais jardins japoneses e que traz muito da cultura japonesa. As lanternas, as fontes, as carpas. Olha, vale a visita aqui também porque dá para dar uma boa relaxada. Abre todo domingo e também nos dias quando tem as festividades. São várias festas especiais que acontecem aqui na Liberdade. E quando tem festa, esse jardim fica ainda mais bonito, todo decorado, viu? Tenho certeza que você gostou desse passeio, gostou de conhecer um pouquinho mais da cultura japonesa. E eu te convido para o próximo Rede Vida Visita, porque tem novidade, a novidade é muito especial. Não perca, hein? Te encontro na próxima semana. Um grande beijo, ótima noite e até o próximo.